Olá, bom dia. O vídeo anterior foi necessário para que vocês pudessem compreender melhor este. Então, parece, quem ver o vídeo, quem vir o vídeo anterior, vai achar que ele não se encaixa no assunto. Mas era necessário. Era necessário para a gente chegar a este livro aqui. Este livro aqui, escrito por Carl Gustav Jung, aqui já idoso, foi uma viagem, resultado de uma viagem que ele fez pelo mundo inteiro. Carl Gustav Jung, tá vendo? Aqui está velho. Vamos voltar um pouquinho e mostrar a vocês ele jovem. Nós dissemos a vocês que ele era muito amigo do fundador, do criador da psicanálise, que é Freud, que está aqui numa fotografia célebre, que é um gênio, né? Criou a psicanálise, a psicoanálise, e quando jovem tinha Jung como seu aluno predileto. Então nós temos aqui uma fotografia onde, veja, aqui está Freud jovem e aqui está Jung jovem. Olha a diferença. Aqui está Jung velho. Querem comparar? Comparem, ó. Jung jovem e Jung velho. Então aconteceu o quê? Aconteceu que Freud aqui era professor, era mestre de Jung. E ele trouxe as ideias de como curar a neurose da França, de Paris. Isso nós contamos no vídeo passado, não foi? Freud trouxe de Paris, do Dr. Charcot, o método de curar as neuroses. Aqui está o Dr. Charcot ensinando aos médicos como se curam as neuroses. E aí Freud chegou em Viena e ficou famoso porque passou a usar esse método com sucesso e atraiu fama e fortuna e discípulos. Esse discípulo, Carl Gustav Jung, se destacou entre todos. Por quê? Ele discordou de Freud quando Freud disse, primeiro de que tudo, que o tronco encefálico, que é o que nos interessa, é quem vai, no final das contas, nos levar a Jesus, sabiam? Veja só, tudo isso é para chegar a Jesus Cristo, através da ciência. Então, o tronco encefálico, que está aqui, é uma caixa preta fechada. E o mundo que nós vemos, nós já dissemos a vocês que acontece aqui. É processado no córtex cerebral aqui. Nós temos aqui uma fotografia mostrando por ressonância magnética qual é a parte, essa parte aqui não interessa, qual é a parte do córtex aqui em cima da cabeça, onde acontece o pensamento. Quando eu estou acordado como agora, eu penso. Você pensa. Então, o que está acontecendo na nossa mente neste momento, aqui no parietal, o parietal é a parte superior, aqui ó, esse sistema aqui, esse lobo aqui é o parietal. Então, ele está em atividade agora, em mim, estou acordado. E aí, em ressonância magnética, isso é mostrado assim. Mas aí, quando eu durmo de noite, o meu pensamento consciente é apagado. A minha consciência se apaga, eu adormeço. E quando eu adormeço, entra em cena outro cidadão, que é o subconsciente. Vamos mostrar a vocês numa figura mais clara. Essa é bonita, é grande, tem muitos detalhes, mas é mais obscura. Então vamos mostrar a vocês uma figura mais clara? Vamos. Então é assim, olha. Se eu estou agora acordado, meu pensamento, que acontece no lobo parietal, aqui, é o que eu estou sabendo. Eu tenho consciência do meu pensamento. Você tem consciência do seu pensamento. Mas quando você dorme, o pensamento consciente se apaga. E no lugar do pensamento consciente aparece o pensamento subconsciente, que é o sonho.
Então você sabia? Assim como agora o que você está pensando, você sabe que é seu pensamento, quando você adormece, a sua consciência se apaga e no lugar dela aparece então o pensamento subconsciente, ou seja, essa zona, o sistema límbico, substitui o córtex cerebral, o córtex se apaga por cansaço, ele necessita descansar, enquanto que o sistema límbico não precisa descansar. Ele não aparece quando eu estou pensando porque ele não quer. Quando o córtex cerebral está em ação, como agora, o subconsciente se esconde, mas ele está ativo. Por trás de tudo, ele está agindo, tá? Ele não dorme. Ele está sempre pensando, 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 pensando. Só que quando o pensamento consciente se apaga, o pensamento do sistema límbico entra em cena. E isso é o sonho. Então vejam, é diferente. O pensamento consciente é feito por palavras, é feito, como eu estou falando aqui, você com conceitos, discursos, e o pensamento subconsciente é feito por imagens, por símbolos. É aí que vai entrar a questão agora de Freud, do Jung e dos símbolos. Então, o pensamento subconsciente é chamado sonho. Quando você diz eu tive um sonho, você está dizendo que você se lembra do que foi que seu subconsciente pensou nessa noite. Então, o sonho é o pensamento subconsciente que aparece em cena quando o pensamento consciente se apaga por cansaço. Ele cansa. Quando ele cansa, você dorme. Quando você dorme, ele se apaga e então o pensamento subconsciente do sistema límbico toma conta do cenário, da tela mental. Na sua tela mental, às vezes você lembra, às vezes não. Mas quando você se lembra, aquele cinema, aquele filmezinho que passa durante a noite, que você diz, eu sonhei com... Pois bem, o sonho é o pensamento subconsciente. É o que esse cérebro, o segundo sistema límbico, pensa. Ele pensa através de símbolos. Isso Freud descobriu. E essa descoberta fez com que ele, analisando os sonhos, curasse as neuroses. Ele percebeu o seguinte: as neuroses, que são disfunções que atrapalham a gente na vida social, né? Cada vez, por exemplo, eu falei da mulher que não queria, que pegou no pênis do marido, e a partir daí, toda vez que ela passava por um lugar onde tinha água, ela lavava as mãos. Eu falei da mulher que o Dr. Charcot mostrou ali na Salpêtrière, na Universidade de Paris, que ela não via quando estava acordada, mas os olhos dela estavam perfeitos. Então, tudo isso, por quê? Porque quem controla tudo, quem controla nosso sistema mental, nossa mente total, é o inconsciente. Ou seja, é essa coisa feia aqui, ó. É isso aqui, que se chama sistema reticular hoje. Mas quando foi descoberto em 1926, ele foi chamado de complexo reptiliano, cérebro reptiliano. E aí achou-se que ele era a coisa mais inferior, mais primitiva das lagartixas, dos lagartos, dos dinossauros, e que não tem importância nenhuma. Errado, completamente errado. Então, pelo contrário, quando Freud percebeu que foi Freud, viu, que descobriu, aquele homem que já mostramos várias vezes, um gênio, que o pensamento subconsciente, isto é, o sonho, quando o pensamento consciente se apaga, ele aparece. Quando o pensamento consciente está ativo, ele desaparece. Mas ele desaparece porque ele quer. Ele poderia continuar e você ficaria maluco, porque aí você estaria vivendo no sonho. Para que isso não aconteça, como ele é seu amigo, ele se apaga, ele se esconde. Ele cria um véu. Ele cria uma parede. E essa parede faz com que ele não apareça. E aí, nesse momento, por exemplo,
você não sabe o que é que ele está pensando. Eu não sei o que é que ele está pensando, mas ele está pensando. Ele não para de pensar. Só que o pensamento dele é através de imagens, filmes. Ele não tem palavras, ele não pensa com palavras. Ao contrário, o córtex cerebral pensa com palavras, como eu estou falando com vocês. Eu estou falando com vocês porque eu estou pensando, eu estou sentindo e eu estou dizendo a vocês o que é que eu estou sentindo e pensando. Mas, quando eu estou sonhando, a palavra não é usada, porque o cérebro límbico passa uma mensagem que é mandada para ele pelo cérebro reptiliano. Olha, vem daqui, viu? O cérebro reptiliano manda uma mensagem. Essa mensagem que parte do sistema reticular, ou complexo R, ou tronco encefálico, ela é mandada para aqui, através de uma linguagem que ninguém sabe qual é, mas que o subconsciente transforma em símbolos. Então veja, são 3 tipos de linguagem. O córtex cerebral usa a linguagem que eu estou usando agora e que nós nos entendemos, mas que em cada país é variável. Na Inglaterra é o inglês, na Alemanha é o alemão, na Itália é o italiano. Acontece que para cada país a língua muda, mas aqui não. A linguagem do cérebro reptiliano e a linguagem do cérebro límbico não muda, é a mesma para todo mundo, em todos os países. Então, não tem importância se eu sou italiano, se eu sou alemão, se eu sou francês, né, se eu sou holandês, não importa. A linguagem do sistema reptiliano e a linguagem do sistema límbico é a mesma, é o símbolo. Ela não muda. Freud descobriu isso. Olha que coisa genial. E aí ele descobriu o seguinte, que quando você tem um comportamento como o da mulher que pegou no pênis do marido e se sentiu suja e passava a lavar as mãos toda vez que passava por um lugar onde tinha água, ou aquela outra mulher que dizia que não via nada, mas quando era hipnotizada, ela via, isso se chama neurose ou histeria. Histeria é uma das neuroses. Freud dominou esse mecanismo. Ou seja, ele aprendeu a decodificar os símbolos. Ele aprendeu a traduzir os sonhos. Isso hoje se chama psicanálise. Ainda existe, foi ele quem criou, foi ele quem descobriu, foi ele quem lançou os alicerces e sistematizou. Freud é o criador da psicanálise, que é a decodificação do sonho, a tradução do sonho. O sonho, portanto, é como se fosse uma língua que a gente não conhece. Eu conheço, porque eu traduzo os meus. O psicanalista tem de conhecer a linguagem dos símbolos. Por quê? Porque o subconsciente só fala em símbolos. E ele recebe o símbolo que ele vai fazer de noite no sonho, ele recebe a ordem daqui. Por isso, aqui é a parte mais importante. É isso aqui que está ligado a Jesus Cristo, gente. Olha só, eu comecei a falar daqui, né? Aqui você acredita em Jesus se quiser. Se não quiser, não acredita. Agora aqui é diferente. Essa parte do seu cérebro, chamado complexo R, cérebro reptiliano, sistema reticular, o tronco encefálico, está ligado a Jesus Cristo diretamente. Diretamente. Então, o que é que ele faz? Ele recebe essas ordens de Javé, porque Jesus manda em Javé. Estou adiantando um pouquinho, né? Me adiantei, ó. Javé recebe ordem de Jesus. Jesus manda a ordem que ele quer para Javé. E Javé manda a ordem dele para este cérebro aqui. Este. Então, este cérebro recebe a ordem de Javé, numa linguagem que nós não sabemos qual é. Qual é a linguagem que Javé fala? Não sabemos. Aquela história dos filmes de Moisés conversar com Javé e tal, aquilo ali é tudo fantasia. Então, a linguagem do complexo R, nós não sabemos qual é. É cor? É som? É luz? Ninguém sabe. O que acontece é que ele manda a mensagem para o sistema límbico, o que ele quer que o sistema límbico mostre a você. E o sistema límbico mostra, só que mostra através do sonho, ou seja, através de símbolos. E aí o que é que adianta?
Você não entende o símbolo, então você não entende o sonho. Aí o que é que Freud notou? Olha que a genialidade de Freud foi isso. Ele descobriu que traduzindo os símbolos, ele traduziria o sonho. Aquela história da vaca da minha vizinha que contou para mim que tinha sonhado que estava varrendo a calçada e uma vaca atrapalhava ela. E ela disse, professor, o que é isso no final das contas? Por que é que eu estava varrendo a minha calçada e uma vaca estava ali? Eu falei, minha cara vizinha, a vaca é a sua vizinha, que você chama ela de vaca o dia todo. Ah, essa vaca, você fala para mim, essa vaca me atrapalha, essa vaca vive falando mal das meninas. Então ela apareceu no sonho como o símbolo de uma vaca. Tá vendo? Que coisa engraçada. A gente diz cada macaco no seu galho. Cada macaco é a gente mesmo. Ou seja, cada um de nós deve ocupar o seu lugar na sociedade. Tá vendo? Ó? Na linguagem comum, nos ditos populares, a linguagem que a gente usa é a linguagem do sonho. É o símbolo. Cada macaco no seu galho quer dizer cada pessoa no seu lugar. Entendeu? Em inglês, quando chove muito, se chover demais ontem de tarde, eu soube que ontem de tarde a chuva inundou Petrópolis. Então, em inglês, quando chove muito, eles dizem que está chovendo gatos e cachorro. It's raining cats and dogs. Nós dizemos no Brasil que está chovendo a balde. Cada pingo um balde. Quer dizer, cada pingo um balde. Então, são símbolos. A linguagem popular utiliza os símbolos, e o símbolo vem daqui. E o símbolo é a tradução de uma linguagem que nós não sabemos qual é, que vem daqui. E a linguagem que é colocada aqui vem de Javé. Ou seja, o cérebro reptiliano está em contato direto com Javé. E a ordem de Javé é dada a ele, supostamente, pela glândula pineal que está aqui, que é essa minhoquinha que está aqui. Isso é uma hipótese, ainda não se comprovou, mas todas as pistas levam para isso. Que através dessa antena, isso funciona como antena, essa minhoquinha aqui, ó, parecendo um M, funciona como antena, ela capta a ordem de Javé, a linguagem de Javé, e ó, ela se mistura aqui, ó, entra aqui no cerebelo e entra no complexo R. E aqui o complexo R, recebendo essa mensagem de Javé, ele pega essa mensagem e manda para o cérebro límbico, ou seja, o subconsciente. E aí o subconsciente pega a linguagem de Javé, que nós não sabemos qual é, que está aqui, e transforma em símbolos, achando que isso facilita. Porque nós não somos capazes de entender o que é que Javé, que é o nosso Deus, o Deus do nosso universo, fala. Lembram? Javé é o Deus do nosso universo. E nós não sabemos o que é que ele fala. Pois bem, eu sei, porque ele fala através do símbolo. Ele manda a mensagem dele para o cérebro reptiliano. Olha como é simples. Ele manda para aqui através dessa glândulazinha chamada pineal. A pineal capta a mensagem de Javé e manda para o cerebelo, que controla o corpo todo, portanto, Javé controla o nosso corpo inteiro, todas as glândulas, todos os sistemas, aparelhos, tudo. E manda também para cá. E aqui, o sistema reptiliano manda para o subconsciente, e o subconsciente sonha. Quer dizer, o sonho é o pensamento. Freud descobriu como traduzir o sonho. E aí era muito mais fácil do que hipnotizar as pessoas, como o Dr. Charcot fazia. Ele parou de hipnotizar as pessoas e passou a traduzir os sonhos. Ou seja, ele se tornou um expert em simbologia. Eu sei, graças a Deus, traduzir os sonhos. E toda manhã eu traduzo meus sonhos, como eu disse para vocês. Então vocês poderiam também aprender. E aí o sonho é, portanto, o pensamento do subconsciente que tenta levar para você uma mensagem que vem do sistema reticular, ou cérebro reptiliano, que vem, por sua vez, de Javé, ou seja, de Deus, do verbo. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pois bem, o verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, para mim, é a palavra de Deus. Tudo que ele diz está no Evangelho. Ele é a palavra de Deus feita carne.
É assim eu creio. Mas você não precisa acreditar nisso. Aqui estamos misturando um pouquinho, mas vamos desmisturar, vamos voltar para a ciência. Então, o que é que acontece? Acontece que Javé, o Deus do nosso universo, manda uma mensagem para essa antena. Essa antena pega essa mensagem e manda para aqui, para que nosso coração bata, para que nosso intestino funcione, para que nossos passos, você bata seus olhos, e aqui, e manda também para aqui. E a mensagem também é mandada para aqui. Aí aqui ela é transformada em sonho. O sonho é um filme. O filme é um símbolo. E esse símbolo, então, é traduzido. Então, ontem, por exemplo, eu sonhei que eu estava numa cidade muito bonita, muito pacata, muito calma. No meio da cidade tinha uma praça. Nessa praça tinha uma árvore frondosa, uma árvore bonita, linda, cheia de frutas, frutas gostosas. Eu sabia disso, não sei como. Só que as frutas davam lá em cima, eu não conseguia alcançar. E eu ficava morrendo de vontade de alcançar aquelas frutas para tirar o suco e comer aquelas frutas gostosas. E eu sabia que aquela árvore era a última árvore que restava da espécie. Isso foi o meu sonho de ontem de noite. Não vou traduzir aqui para vocês, mas eu já traduzi e já conversei, já sei qual que é a mensagem de Javé. Tá vendo? Eu converso com Deus através do meu sonho. Por quê? Porque o que eu traduzi, a cidade pacata, é o meu coração que está em paz, porque eu faço aquilo que Deus quer. Eu vivo a minha vida assim. A árvore significa a minha intuição, significa o esforço que eu faço, as minhas atitudes, a minha última, como é que eu posso dizer, coragem de enfrentar o mal, de me afastar do mal. E os frutos, exatamente as boas ações. Ainda ontem um vizinho aqui ficou sem gasolina, ficou com a gasolina muito pequena, a quantidade de gasolina pequena, e aí eu emprestei ele R$ 20 para ele botar gasolina no carro para buscar a esposa que estava na rodoviária. Eu fiz uma boa ação. A árvore que dá bons frutos sou eu nas minhas atitudes quando eu faço uma ação boa. Olha só, essa era a mensagem de Javé, dizendo que essas frutas são boas, gostosas, mas que cada vez existe menos gente assim, porque eu tinha no sonho a noção clara de que aquela árvore era a última da sua espécie. Ou seja, cada ser humano que é bom é praticamente um ser em extinção. A humanidade, a parte boa da humanidade está se extinguindo. Era essa a mensagem de Javé no sonho. Era uma árvore linda, com uma copa maravilhosa, com frutos saborosos, e eu tinha vontade de comer aqueles frutos, ou seja, eu tenho vontade de fazer o bem. Olha, como Javé me falou, muito bem, meu filho, você está no caminho certo, continue assim. Embora eu não teve, no sonho, eu não provasse qual era o fruto, não comesse o fruto, mas eu sei porque de noite o vizinho me pediu um dinheiro emprestado para botar gasolina no carro dele. Eu dei R$ 20 para ele buscar a esposa que estava ali na rodoviária. Então, isso aconteceu de noite, de madrugada eu sonhei esse sonho. Então, veja como é, o Javé mandou a mensagem, muito bem, parabéns, você agiu correto. Como é bom saber conversar com Javé, não é? Então, é isso que é o sonho. E aí, por causa dessa tradução desse sonho, houve uma briga entre Jung e Freud. Por quê? Porque Freud dizia que Javé não existe, ele era ateu. E Jung dizia que Javé existe, porque o avô dele era pastor presbiteriano. Já começou aí a desavença. Depois, Freud teorizou que no inconsciente só havia dois impulsos, já disse aqui a vocês, Thanatos e Eros, vida e morte. E Jung disse há três, e existe Thanatos, morte, Eros, amor, e altruísmo. 3. Os dois se desentenderam. Um foi para o norte e outro foi para o sul. Se separaram. Isso foi ótimo para Jung. Por que foi ótimo para Jung? Porque uma vez separado de Freud, que era ateu, e perfilando a sua ideia de que o tronco encefálico tem 3 impulsos, Eros, que é amor, que pode ser amizade, pode ser companheirismo, pode ser coleguismo, mas pode ser sexo também. Thanatos,
que é quando eu tenho que matar para me defender, a não ser que seja uma pessoa má ou doente, um serial killer, né? Existe um terceiro impulso chamado altruísmo, pelo qual eu às vezes me sacrifico, tiro a roupa do meu corpo e dou ao meu vizinho ou a outro assim. Uma pessoa pode dar a vida por outra. Então, aí está a desavença entre Jung e Freud. Jung acreditava em Deus e Freud era ateu. Jung achava que aqui tem três impulsos: Eros, Thanatos e altruísmo, né? O HP, na linguagem técnica. Então, a desavença dele com Freud foi grande. Teve outra desavença maior ainda. Freud achou que aqui só tinha um tipo de simbolismo, só havia um simbolismo. Os símbolos eram todos eles pessoais, ou seja, cada pessoa que estava doente, cada neurótico, quando sonhava, tinha no sonho os símbolos que eram a chave da cura. Acontece que Jung percebeu que havia determinados símbolos que Freud não conseguia traduzir, pulava, passava por cima. Aí o que é que Jung fez? Já brigado com ele, já fora, ele viajou pelo mundo todo inteiro para escrever esse livro, ó. O Homem e seus Símbolos. Isso aqui é a síntese de todos os símbolos que ele colheu no mundo inteiro. Ele viajou pelo mundo inteiro, pelo planeta Terra, os índios, os civilizados, e colheu os símbolos todos. E ele aí descobriu uma coisa notável. Genial, tão genial quanto o que Freud tinha de psicanálise, que existem dois tipos de símbolos. Um símbolo pessoal e um símbolo coletivo. Ou seja, o simbolismo se divide em dois, e não em um só. Freud tinha errado. De novo. Então, eu fiz isso aqui para ilustrar, para mostrar a vocês. Isso aqui é a consciência. Então, nesse momento, eu estou usando esse centro, a consciência. Aí, Freud dizia que só existe aqui. Depois da consciência, existe o inconsciente, e o inconsciente só tem um tipo de símbolo, que é o símbolo pessoal. E Jung descobriu que, além desse círculo aqui, existe o inconsciente coletivo. Então, há o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Aqui eu coloquei, ó, o inconsciente coletivo, aqui fora. E os símbolos do inconsciente coletivo não são iguais aos símbolos do inconsciente pessoal. Ou seja, essa primeira camada aqui, depois da consciência, nós temos 3 minutos. Então, quando a consciência se apaga e o subconsciente entra em cena, então, se você é neurótico, tem alguma neurose, então os símbolos são tirados do seu inconsciente pessoal. São símbolos seus, somente seus. Quando você vai mais fundo, ou seja, nas psicoses, nas neuroses, portanto, basta saber traduzir os símbolos pessoais, do inconsciente pessoal. Mas existe uma doença mais grave do que a neurose, chamada psicose, que mata. A neurose não mata, apenas torna você uma pessoa mal vista pela sociedade, né? Você tem, não vou dizer, mas tem pessoas que fazem assim sem querer, né? E coisa de outra natureza, né? Pessoas que cospem no chão. Então existe 2 tipos de símbolos, Jung descobriu. Então existe o inconsciente pessoal, que é de onde eu tiro os símbolos que vão curar o neurótico, mas fora existe um outro mundo chamado inconsciente coletivo. E aqui no inconsciente coletivo está os símbolos que ele chamou de arquétipos. Chegamos lá. Arquétipos é exatamente os símbolos que vêm diretamente de Javé. Então, a linguagem de Javé é a linguagem dos arquétipos. Quando Javé fala, ele emite os arquétipos. Isso foi a grande descoberta de Jung. Ele descobriu, portanto, que para curar uma neurose, basta conhecer os símbolos do inconsciente pessoal. Mas para curar uma psicose, que é um mal muito mais perigoso, muito mais profundo, é preciso ir mais fundo ainda no inconsciente. A primeira camada superficial do inconsciente chama-se consciente pessoal, mas a segunda é chamada inconsciente coletivo. E é aqui que estão os arquétipos. Nós vamos ficar aí.
No próximo vídeo, então, nós vamos nos aprofundarmos na teoria dos arquétipos de Jung. Vamos ver qual é a linguagem de Javé. Javé fala através dos arquétipos. Quem descobriu isso? Carl Gustav Jung. Esse homem notável que nós mostramos a vocês aqui, já velho, que brigou com Freud ainda jovem. Então fica para a próxima aula, próximo vídeo, a teoria dos arquétipos de Jung, que é a linguagem de Javé. Então eu falo com Javé, eu falo com Deus, porque eu decodifico os símbolos, tanto os pessoais, do inconsciente pessoal, quanto do inconsciente coletivo. Tá bom? Então, até o próximo.